Bom dia, amigos. Meu nome é Franco, eu sou mantenedor da página No Caminho do Autoconhecimento. Na nossa última gravação eu falei um pouco sobre graça. E a graça, o que é? Um favor imerecido. É quando nós não merecemos algo e esse algo vem. Dizia também no último vídeo que muitas pessoas ficam presas, absolutamente presas à lei de causa e efeito, à lei de Talião, que do ponto de vista psicanalítico tem tudo a ver com a maneira como o superego age. E veja que interessante, né, que toda essa questão da graça, ela tem, por outro lado, algumas implicações práticas, né? Como quando eu disse lá, olha, o EFT usa o amor, o EFT usa a aceitação, e quando uma pessoa se enxerga pela lei de Talião, é muito difícil ela se aceitar e mais ainda ela se amar, porque uma pessoa que se vê com tantos erros é difícil. Continuando, olha que interessante, né? Essa questão da graça vai nos trazendo tantos desdobramentos, né? O não merecimento, do ponto de vista pessoal, causa muitos problemas, até a ponto da pessoa se achar merecedora da dor. Agora, imagine quando essa lei, imagine quando isso é colocado e projetado no outro. Por exemplo, aquela pessoa que nos causa frustração. Imagina você, uma criança que queira comer chocolates e a mãe diz, olha, chocolate não pode. Do ponto de vista da mãe, ela está absolutamente correta. O chocolate em excesso faz mal, então não pode comer chocolate. Mas e do ponto de vista da criança? Como fica do ponto de vista da criança o olhar para aquela mãe, que é uma mãe que não faz o que ela deseja? Imagina dali a 30 anos, quando essa criança crescer, imagina essa criança já como adulta, começar a meditar, mas olha, minha mãe não me deixava comer chocolate, a minha mãe isso, a minha mãe aquilo, o meu pai isso, e vem como eu diria, um turbilhão de responsabilidades em cima dos pais. E a minha pergunta vai, a mesma graça que eu uso para mim e que Deus colocou à minha disposição, será que eu coloco à disposição do outro, no caso a minha família? Como será que eu lido com a frustração de ter recebido nãos ou de que as situações não foram como eu queria no ambiente familiar? Como eu lido com a situação de que a minha família não me vê como os outros me veem, porque provavelmente eu, na minha família, sou mais próximo de quem eu sou de fato do que quando estou na rua, porque as pressões familiares sempre são mais pesadas. Então, como lidar com isso? Não é? Você exerce graça, você perdoa imerecidamente, você permite que aquela pessoa que te magoou receba o seu perdão da mesma forma que você gostaria de, ou que você exige, ou que você faz de tudo para receber o perdão do outro, a quem você magoou. Essa é uma questão muito interessante, uma questão muito boa. Não é? A graça com que nós recebemos de Deus, dentro da ansiedade moral, ela também pode ser transferida para o outro. Ela também pode ser desfrutada por quem lhe fez mal. Até brincando, essa história da novela aí do Félix é um exemplo muito bacana disso. Não é? Então, eu posso dar a uma outra pessoa a oportunidade de que ela mostre e de que ela se comporte e de que ela haja de uma outra forma, sem julgá-la,
sem emitir um primeiro conceito negativo a tudo que ela for fazer, dando o benefício da dúvida, o benefício real. E com isso eu melhoro a minha frustração para com aquela pessoa. Um filho que eventualmente seja adolescente e que tenha cometido uma situação muito ruim, e aí eu, desprovido da graça, começo a pressioná-lo, porque eu uso a lei de Italião. Olha, você cometeu tal coisa, portanto agora você tem que assumir as consequências do que você fez. Imagine isso num processo muito frequente. Imagine isso criando um indivíduo, um ser sem o perdão. Um ser desprovido da possibilidade, desprovido da obtenção de perdão imerecido. Não, mas eu perdoo, poxa vida, olha, meu filho tirou R$100 da minha carteira, ele está perdoado, só que eu guardei a carteira do outro lado. Exatamente isso. Existiu de fato o perdão, como você o agraciou, ou o perdão é apenas uma desculpa que você dá a você mesma porque você é mãe ou você é pai. Aí falo isso com relação a funcionários, falo isso com relação ao esposo ou à esposa. Poxa vida, mais do que eu, quantas e quantas vezes não fui agredido verbalmente em momentos de cólera e ira. Nossa, no começo eu queria ser mais realista que o rei. No começo eu usei a lei de Italião. E com o tempo, com o estudo e com o amadurecimento, com o envelhecimento, eu fui começando a perceber que a vida talvez fosse mais colorida se eu começasse a aplicar a graça com relação ao outro. Mas, Franco, é uma coisa simples? Não, não é uma coisa simples. Ah, mas eu sou paniquento, eu tenho medo de tudo. Não, paniquento, eu já falei, pânico tem a ver com não saber lidar com frustração, tem a ver com ansiedade, que também tem a ver com não lidar com frustração, que tem a ver com medo excessivo, que tem a ver com ansiedade. Em suma, é um embolar do meio de campo onde a graça pode ajudar bastante. Tem a ver com a alimentação, então use de graça com a tua alimentação. Use de graça com você. Eu estou no meio do pânico, meu Deus, eu vou morrer, eu vou fugir. Você não vai morrer. Nossa, mas é uma pressão muito grande. Use de graça. Eu já postei várias vezes, dê uma flor para a sua dor. Dê uma flor para a sua angústia. A sua angústia merece uma flor. Coloque-se naquele momento de uma maneira absolutamente concessiva. Não reaja. Haja com graça para com você. Haja com graça para com o que estiver acontecendo. Eu trouxe, para mostrar alguma coisa legal, eu trouxe uma amiga minha aqui, minha toalha. Essa toalha aqui tem um papel muito importante, porque a toalha ela tem a ver com descarga, né? Eu postei outro dia um exercício, né? Mostrando que se você dobrasse uma toalha no momento em que você está se sentindo muito agressivo ou muito parado, e você começar a dobrar essa toalha e começar a dizer assim, me dá, e fosse enrolando mais a toalha, enrolando mais a toalha, enrolando mais a toalha, mais a toalha, essas energias elas começariam a sair, e você não precisaria usar a lei de Italião com relação a ninguém, e você poderia começar a lidar com você melhor, e com graça, com graça. Muitas pessoas não agem com graça consigo mesmas. E outro dia eu fiz até uma experiência legal, depois que eu usei a toalha, suavemente, eu comecei a bater no meu pescoço. E qual não foi a minha surpresa? Que eu fiquei extremamente relaxado. Extremamente relaxado. Extremamente relaxado. É a graça que eu tenho comigo. Um momento de raiva, um momento de descontrole emocional,
eu procuro práticas de descarga. Apesar de eu estar morrendo de raiva, apesar da raiva estar muito forte, eu escolho me aceitar, eu escolho me amar, eu escolho me ver com graça, eu escolho me ver com graça, eu escolho. Está muito pesado, eu estou muito irritado, profundamente irritado, profundamente irritado, profundamente irritado, profundamente com medo. Ou eu posso de outra forma, da mesma, já tendo descarregado aqui, tendo feito FT, partir para o Ho'oponopono. Me perdoe pelo meu momento de raiva. Eu sinto muito pelo meu momento de raiva. Eu te amo. E muito obrigado. Eu te agradeço. Muito obrigado por ter me suportado nesse momento tão ruim. Graça. Graça não é desespero. Graça não é medo. O medo, a raiva, o ressentimento, a raiva, o ressentimento, graça. Meus amigos, era a minha mensagem de hoje. Procurem agir com graça. Meu ex-marido, minha ex-esposa, haja com graça. Perdão. O Ho'oponopono ajuda muito nisso. Perdoe. Haja com graça. Da mesma maneira que nós recebemos de Deus a graça de estarmos aqui, a graça de não recebermos as punições imediatas, a graça de que nada é tão ruim que permaneça para sempre, dê para esta outra pessoa a graça. E lide com as suas frustrações, lide com aquilo que você acha que não está do seu jeito, não esperneando, tem que ser do meu jeito. Lide com graça. Toda vez que alguma coisa não estiver da maneira que você gostaria, medite. Faça uma meditação. Procure verificar de que maneira com aquilo você irá crescer. De que maneira aquilo te favorece. De que maneira aquilo é um aprendizado. Graça, aprendizado. Graça, aprendizado. Perdão. Lidar com as frustrações. Descarregar energias. Amém.